Fica bonito. Aí já é mais complicado, né? Mas... Então vamos lá. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu postei lá no grupo da igreja, né? A parábola do filho pródigo. Então, espero que os irmãos tenham lido, né? Mas ela é bem conhecida nossa. Então, de modo que eu vou dispensar a leitura. Nós vamos fazer os nossos comentários, né? Vamos usar todo o contexto da parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15. Ela vai do verso 11 até o verso de número 32. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Eu vou ler ali somente os primeiros versículos, e de modo que nós dispensamos daí a leitura de toda a parábola, né? Ela é bem conhecida nossa, estamos todos bem contextualizados, bem inteirados, né? A respeito da parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos curvar nossas cabeças? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e queremos orar, Senhor, que o Senhor venha sobre nossas vidas, o Senhor venha sobre a minha vida, usar-me como instrumento e abençoar os Teus filhos e as Tuas filhas. Abençoar aqueles que também, através da mídia, vão ouvir a Tua mensagem, que o Senhor toque e fale em cada coração. Que o Senhor, Deus, traga... através da presença do Espírito Santo do Senhor, a Tua mensagem, o consolo, a paz, a graça do Senhor Jesus a cada uma das vidas. É a nossa oração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então, baseados assim, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Se vocês prestarem atenção ali para trás, ele fala da ovelha perdida, dracma perdida, e agora esse filho pródigo é aquele que perdeu-se e voltou. Então, de um certo modo, poderia ser o filho perdido. Então, veja que ele vem numa sequência, fala de um animal, né? Compara as ovelhas, é uma analogia conosco, né? Fala da dracma perdida, né? De valores perdidos, né? Lá, a mulher que perdeu a sua moeda dentro da casa lá. E agora ele fala de um filho perdido, de um filho pródigo, que perde-se e volta à casa do pai. Nós vamos tirar lições, então, parábolas eram histórias montadas pelo Senhor Jesus, com coisas do dia a dia, com pessoas, personagens, né, animais, como da ovelha perdida, a dracma. Agora que Jesus usa a estrutura assim de um pai, um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço pede para o pai já em vida repartir a herança e sai e vai viver dissolutamente, diz o texto. E ele vai gastar todos os haveres, vivendo dissolutamente. E daí chega num estado de pobreza tão grande que daí ele vai trabalhar com porcos, com alguém que trabalhava com porcos, e daí ele vai se satisfazer em comer aquilo que os porcos comiam. Chega num estado tão miserável, ele lembra-se do pai, volta para o pai o recebe, o pai manda pôr roupas nele, dá banho nele, manda pôr um anel na sua mão, sandálias nos pés, recebe o filho com amor, com alegria, faz um grande banquete, uma grande festança, né, uma churrascada, e diz assim: alegrem-se todos comigo, porque o meu filho estava perdido e voltou. O filho mais velho, né, ciumento, né, ele invejoso, né, porque o irmão foi, gastou tudo a herança, e o senhor gastou tudo, o senhor recebe ele assim. E o pai diz assim: olha, tudo que é meu é teu e tudo sempre foi teu. Você sempre podia usufruir em qualquer momento das coisas que estavam aqui na nossa casa. Então ele diz assim: devemos nos alegrar com esse filho que estava perdido e voltou.
Então esse é o contexto da nossa parábola e nós vamos tirar 4 lições para a nossa vida nessa parábola do filho pródigo. Primeira delas, um pecado afastou do pai. Então, um pecado afastou do pai. Mas um pecado que afastou do pai levou ele a uma vida de muitos pecados. Então nós podemos usar um artigo definido para dizer assim, o pecado, um pecado ali originou toda assim uma vida pecaminosa, uma vida que vai levar ele à plena e mais perfeita miséria espiritual. Nós podemos também, lembramos nesse sentido também do pecado original de Adão e Eva. Então, o pecado original de Adão e Eva foi a desobediência, né, àquilo que Deus havia afirmado para eles. Então, o pecado que afastou esse filho do pai foi o fato dele, em vida, querer a sua herança. Isso é uma afronta ao pai. É como você dissesse, eu não vou nem esperar você morrer, eu quero pôr a mão no teu dinheiro. Eu quero a tua herança. Eu quero o dinheiro que você tem. Isso não era uma coisa comum, isso não era factível naqueles dias, não fazia parte da cultura, por isso Jesus monta a parábola nessa estrutura. E o filho, quem tinha o direito ainda talvez de requerer o uso de alguns bens em vida, né, de uma forma maior, mais intensiva, seria o filho mais velho, nunca o filho mais novo. E a parte maior da herança também era do filho mais velho, a parte menor da herança era do filho mais novo, então ele tinha direito a 1/3. Então veja, ele diz assim, eu quero essa terça parte de tudo que o senhor tem, eu quero já em vida e quero... Então, o fato dele tomar essa atitude, dele querer para si a herança em vida, e daí nós vemos no desenrolar da história o que ele queria fazer com o dinheiro da herança em vida. Porque você precisa pensar assim que naqueles dias a herança eram as terras, os bois, as vacas, as ovelhas, né, os animais que tinham, a agricultura, né, o plantio lá do trigo, né, do milho, assim por diante, né. Então isso era do que consistia a herança dele. Então o pai tem que transformar isso em dinheiro e dar a parte dele em dinheiro. Isso era uma coisa assim, era uma afronta ainda maior ao pai. Então veja o tamanho da desobediência desse filho, o tamanho da afronta desse filho. Eles dizem, pai, eu quero pegar essa herança porque eu quero pegar o dinheiro e ir para longe. Eu não quero ficar na tua presença. Acabamos de cantar aqui, né? Longe de ti não posso ficar, longe de ti não quero viver. E esse filho está dizendo assim, eu quero ir para longe do Senhor. Olha o pecado que afasta o filho do pai. É o pecado dele não querer ficar na casa do pai. É a desobediência, é a afronta ao pai. É assim aquele negócio dele querer ficar independente do pai. Ele não querer depender mais do pai. Ele não querer ter o pai para dar conselhos. Ele não querer ter o pai para dizer assim, faça assim, eu faço assado. Ele estava dizendo assim, eu quero pegar o dinheiro e quero fazer da minha vida aquilo que eu bem entender. Eu não quero que o senhor fique me corrigindo, não quero que o senhor fique me dando palpite, eu não quero que o senhor fique me mostrando fazer o que eu vou fazer, me aconselhar o que eu vou fazer com a parte da minha herança. Então veja assim, o tamanho da maldade do coração dele, assim, traduzido assim, que ele queria um tipo de liberdade, mas era uma liberdade assim muito, muito camuflada. Porque ele queria ser livre do pai. Olha o perigo. E daí nós vemos aonde que foi desenrolar. Então, quando Adão e Eva, eles por tentação e pela ação do inimigo, eles quiseram ser independentes de Deus, olha o estrago, o tamanho que deu. Então, quando Adão e Eva quiseram ser independentes de Deus, tornar-se independente, o pecado original se instalou e trouxe um estrago. Aquele moço, então, um pecado dele desobedecer ao pai, dele não querer ficar na presença do pai, esse foi o pecado dele que vai originar muitos pecados, que o vai levar a muitos pecados. Nós temos na história do nosso país, né? Então,
aí os professores de história aí, as professoras, nós somos ensinados, né, que o Dom Pedro estava em São Paulo e daí chegou um ponto lá da história do Brasil que nós éramos colônia da coroa portuguesa. Então ele vai dizer assim, né, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É o grito de independência ou morte. Ou fica a pátria livre ou morremos pelo Brasil. Esse foi o grito da independência. Então, eles queriam ficar independentes da coroa britânica. Independência ou morte. Aqui, nesse caso, meus irmãos, se nós quisermos independência de Deus, é independência e morte. Independência e tragédia. Independência e miséria. Foi isso que o moço escolheu. Independência do pai foi para a miséria, foi para a sarjeta. Foi para os porcos, foi para um chiqueirão, foi comer aquilo que os porcos comiam. Então, é isso que leva à independência na casa do Pai. Então, nunca vamos querer, como o Nise falou, né? Não combinamos nada, né? Até as músicas duas foram a respeito disso, né? Nós precisamos ficar perto do Pai. Nós precisamos tomar a decisão sempre de querer ficar com o Pai. Porque aquele moço, em algum momento da vida dele, ele tomou uma decisão errada, ele quis sair da casa do pai, ele quis em vida a herança, o dinheiro, para ir para longe do pai. Ele não queria a proteção do pai, ele não queria a educação do pai, ele não queria os conselhos do pai. E nós vemos, né, então, que um pecado afastou-o do pai. Queria fazer aquilo que ele queria e vai então, toma uma decisão de ficar longe da casa do pai. Segunda lição, muitos pecados dissiparam a herança do pai. Os muitos pecados dissiparam a herança do pai. Então, tomou uma decisão errada, saiu, e por causa desse primeiro pecado, agora ele vai cometer muitos pecados, porque o texto diz assim que ele pegou dinheiro, foi para uma terra lá, né? Saiu para o mundo, e daí a Bíblia diz assim que ele viveu dissolutamente. Isso quer dizer assim, ele viveu em libertinagem, ele levou uma vida de devassidão. Então, é como se alguém visse o moço lá, filho daquele homem, eles iam dizer assim, sabe o filho do fulano lá, o filho da fulana? Nossa, está perdido, perdido nas drogas, perdido no alcoolismo, perdeu-se. Esse era o moço, esse era o filho perdido, esse era o filho pródigo. Perdeu-se. E por causa da decisão errada que ele tomou na vida dele, ele vai para uma vida de dissolução. Ele vai para uma vida de devassidão. Então o dinheiro ele gastou em drogas, se fosse no nosso contexto, gastou em drogas, gastou em bebida, gastou na balada, gastou com a mulherada. Então veja assim que, olha, uma decisão errada, um pecado levou ele a cometer muitos pecados. E os muitos pecados que se acumularam na vida dele, levaram ele a dissipar, perder a herança do pai. Perder tudo aquilo que o pai guardou, aquilo que o pai acumulou com muito amor, com carinho para dar para os filhos. Ele viveu uma vida assim que torrou a herança do pai. Então, tudo aquilo que tinha um valor assim simbólico, ele simplesmente, né, jogou por terra todo o esforço de uma vida que o pai dele fez e era para os seus filhos, né? E nós olhamos assim então que ele queria para si uma liberdade distorcida. Ele queria uma liberdade, não está na casa do pai, queria pegar o dinheiro para viver do jeito que ele queria, fazer aquilo que ele queria. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida, nem tudo aquilo que nós queremos, nós podemos fazer. Então eu fui no congresso lá do Supremo Concílio, daí eles precisavam, muita gente, daí ficamos acomodados no hotel, daí tinha um salão de convenção muito grande lá, num outro hotel, daí eles usaram os 3 hotéis lá, e nós ficamos no hotel. Daí, imagina, nós saímos daqui, chegamos lá domingo à noite, ficamos até outro sábado à noite, 6 dias. Então, aquele hotel assim, hotel que nós ficamos, que era um hotel
era um hotel 4 estrelas, tinha muita comida assim, gente, aquela comidaiada assim, né? Daí tinha um amigo nosso que foi aqui do presbitério e ele tem diabetes, e daí naquele hotel assim eles lavavam aqueles morangão vermelho assim. Os caras traziam uma panela daqueles morangos, uma panela, aquele negócio de cristal assim, aqueles morangos lavadinhos assim, e vinha um creme branco assim pra você pôr, e ele batia assim uns 2 pratos assim, cheios de morango, com aquele creme branco, né? E nós falávamos assim, nós vamos contar pra tua mulher, porque quando ele tava junto, a mulher dele, né? Ela leva ele na cincha curta, ela não deixa ele comer doce, né? Ela fica em cima dele. Fala assim, vamos contar pra Sandra, você tá abusando, né? Então, não sei o quê. Então, é que quando a gente vai comer numa mesa, ainda que tinha aquela mesa com muitas comidas, ainda que eu quisesse, não conseguia, né? Que você ia passar mal. Então você sabia que, ainda que você quisesse, não dá para comer tudo aquilo que está ali na mesa. Então olha, a ideia daquele moço, ele queria fazer tudo aquilo que estava no coração dele, sem o pai para ficar dando palpite na vida dele. Ele queria fazer aquilo que ia satisfazer o seu ego, aquilo que o dinheiro podia lhe dar de prazeres, sexo, bebida, e assim foi. O texto diz que ele viveu a palavra dissolutamente, quer dizer exatamente isso, viveu em devassidão, libertinagem. Então olha, ele queria para si uma liberdade distorcida. Ele achou que estava livre do pai e podia fazer aquilo que ele quisesse. E agora, nessa liberdade dele, ele estava se afundando no pecado. O pecado que afastou do pai, agora levou ele a muitos pecados. E os muitos pecados, uma vida no pecado, acabaram por dissipar a herança do pai. Então, se nós persistirmos no pecado, e se nós, os nossos jovens, adolescentes, não derem ouvido aos pais, porque você tem pai e mãe para te aconselhar, para te ensinar, para te segurar no caminho. Aquele menino lá, ele queria ser independente, ele não queria pai e mãe para ficar ali, né? Pai, mãe, ai, pai, ai, fica ali em cima, né? São uma bênção. E aquele moço, essa bênção, ele não quis para si. Extrapolou todas as regras de moral, de ética que o pai ensinou. Para começar, a palavra dissolutamente quer dizer isso. E também, além dele extrapolar com tudo aquilo que o pai ensinou, gastar todo o dinheiro, os muitos pecados fizeram ele ficar sem dinheiro. Uma vida, do jeito que ele estava levando, torrou todo o dinheiro e acabou trabalhando num chiqueirão de porcos. Para um judeu, isso é terrível, irmãos. Isso é muita humilhação. E foi bem aonde ele foi parar. Longe de Deus, longe do Pai, pecando, gastando tudo aquilo que o Pai proveu para ele, queria viver uma vida de liberdade, né? Extrapolou tudo aquilo que o Pai ensinou, aquilo que o Pai guardou para ele, e uma vida de muitos pecados traz as suas consequências. E olhamos para a vida dele e vemos as consequências mais terríveis na vida dele. Então, não podemos pecar contra Deus, de querer ser independente de Deus, e não podemos querer viver uma vida de muitos pecados, porque vai trazer as suas consequências para cada um de nós. E vimos ali miséria e humilhação. Terceira lição que aprendemos na parábola do filho pródigo. Os muitos pecados levaram-no à lembrança do Pai. Os muitos pecados levaram-no à lembrança do Pai. Então, quando chegou assim, naquele estado assim, terrível, catastrófico, miserável, cuidando de um chiqueirão de porcos, alimentando porcos e querendo se alimentar ainda do que bateu a fome no país, veio lá um negócio ficou complicado, as coisas complicaram para quem empregava ele. E daí a comida daqueles que trabalhavam naquela propriedade, ela foi racionada.
Então, só tinha comida de porco. Do que sobrava lá, vinham as alfarrobas. É aquilo que a gente chamava de lavagem, né? Eu me cresci num tempo que a gente tratava os porcos com aquilo que sobrava na carne, da comida. Então, a mãe colocava água lá, né? Colocava umas folhas de verdura lá, essas coisas, mandioca. Os porcos gostavam muito de comer mandioca. E dava, né, abobrinha, dava assim, né? E o porco comia essas coisas, né? Mas fazia uma lavagem. Aquilo essa é a alfarroba. E ele tinha que se contentar de se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Olha, para um judeu, os caras que estavam ouvindo Jesus, isso doía no ouvido. Viver com porco, tratar de porco, cuidar de porco e comer igual um porco é miséria. É a miséria do ser humano longe de Deus, numa vida pecaminosa. Os porcos retratam exatamente isso. A vida do pecador sem Deus, longe de Deus, vai ficar na lama do pecado. Por isso o salmista diz que quando o Senhor estendeu a mão para ele e tirou-o de um lamaçal. E esse é o lamaçal do pecado que envolvia em todos os aspectos a vida daquele moço. E então nós olhamos assim, nós vemos assim que a vida dele agora estava impregnada pelo cheiro dos porcos. Ele tinha que comer com os porcos. E eu estou falando dessa palavra impregnada porque a gente, quando moramos em Medianeira, eu ia no interior e daí tinha uma família que eles cuidavam desses porcos de integração da Sadia. Então tinha um chiqueirão bem grande assim, mais um chiqueirão dele assim. Daí eu fui com ele, até a gente sempre ia lá, tomava chimarrão e tal, passava uma tarde com eles. Ele falava assim, ó, só que a hora que eu tenho que tratar os porcos, daí nem chegue perto do chiqueirão. Então era assim, ele tinha uma roupa, ele tinha uma camisa e uma calça, uma botina dessa de serviço, ele colocava aquela roupa, daí ele chegava num outro cômodo assim, tinha tudo arrumadinho, o chiqueirão dos porcos lavado com VAP todos os dias, limpinho assim, só tinha aquele cheirinho assim, né, médio assim. Mas a roupa dele era interessante. Ele tinha aquela roupa que era para ele ir, daí quando ele chegava no primeiro cômodo assim, que daí ia entrar no chiqueirão, ele tinha um macacão, ele colocava o macacão, daí que ele ia tratar os porcos. Daí ele falava assim, ó, eu volto, tira aquele macacão que fica lá fora, ele é lavado todo dia, e aquela roupa que eu vim tem que chegar e lavar, porque ela fica impregnada com cheiro. Ele falou assim, nem entra lá, porque se entra a tua roupa fica impregnada pelo cheiro. E isso que ele era obrigado a lavar, aquele chiqueirão com VAP, os porcos tinha que não tinha que ele tinha que, né, a esterqueira assim para tirar os estercos, mas ele falou assim, o cheiro fica impregnado na gente. Essa era a vida daquele moço, longe de Deus, longe da casa do Pai. Ele ficou, a vida dele estava agora impregnada pelo pecado que ele mesmo buscou para si, ele mesmo quis, foi a vida que ele quis, foi a decisão que ele quis, ele que quis assim, ele que pegou dinheiro, ele que foi para lá, foi as decisões. Então, cuidado com aquilo que você quer. Nem tudo aquilo que você quer dá para você fazer. Nem tudo aquilo que a gente imagina que é bom para a gente, não é. O pai e a mãe sabem bem, né, aquilo que é bom para a gente. Então, o verso 17, eu vou tomar um golinho d'água, pedir para alguém ler para mim lá, o verso 17. Quando os jornaleiros de meu pai pensam em grande servidão, e eu aqui pereço de fome. O texto diz assim, então, caindo em si. Agora ele caiu a ficha, né? Aquele telefone antigo que tinha, né? Só dava certa ligação quando dava ligação caía a ficha. Porque daí dava para fazer a conexão, né? O negócio, aí fluía a ligação. Caiu a ficha na cabeça dele. Mas sabe o que é a ficha? Porque ele estava com fome, no meio dos porcos, e ainda comendo e ainda passando fome, porque era só aquilo que ele tinha para comer. Aí ele diz assim, olha a situação que eu estou, olha para a minha vida. Caiu em si e disse, o que eu fiz da minha vida? Aonde que eu vim parar? E daí, caindo em si, ele lembrou-se da casa do pai.
Ah, agora falou assim, mas olha essa miséria, olha esse estado que eu estou. Na casa do meu pai é diferente. Na casa do meu pai não tem essa miséria, não tem essa humilhação, não tem essa escassez. Mas a Bíblia diz assim que agora caiu a ficha. Agora ele pensou assim, puxa, peguei o dinheiro do meu pai, não devia ter feito isso. Agora, caindo em si, ele falou assim, sabe o que? Eu vou voltar para a casa do pai. Isso chama-se arrependimento, irmãos. É você ver o negócio, você tomar uma atitude e falar assim, agora chega. Essa vida aqui, nessa porcaria, no meio dessa podridão, de conviver e comer aquilo que os porcos querem, não quero mais. Eu vou sair daqui e vou para a casa do Pai. Isso é conversão, é você largar o caminho do pecador e voltar-se para Deus. Agora ele voltou-se para a casa do Pai, ele mudou de rumo, ele mudou de vida, ele falou assim, eu vou para a casa do Pai. Isso é arrependimento, isso é só o Espírito Santo que pode fazer na nossa vida. É o Espírito Santo que toca no nosso coração, a lembrança do Pai fez ele cair a ficha. O profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor renovam sobre nós todos os dias. E ele lembrou, nossa, mas na casa do Pai tem tanta fartura, tinha tantas coisas boas, tinha meu pai que nunca ia deixar eu chegar nessa situação. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Os muitos pecados o levaram à lembrança do pai. Quarto e último lugar. Os muitos pecados foram perdoados pelo pai. Para quem está anotando, então o pecado, os muitos pecados, foram perdoados pelo pai. O texto diz assim que vê aquele andarilho, aquele mendigo, aquele moço assim, naquele estado. E eu lembro assim que eu conheço uma pessoa em Guarapuava, lá ele está vivo ainda, ele é de uma das igrejas presbiterianas lá. Mas ele sempre foi um homem assim, com muitas posses, plantava muito, ele sempre colhia muito, ele é muito rico. E conheci conversando com alguém lá que vende essas colhedeiras, nessas concessionárias de colhedeira lá em Guarapuava. Então eles falavam assim, olha, quando você vê o seu Paulo Naivert chegar aqui, ele vai vir assim com um chapéu assim de palha na cabeça, ele vem com uma roupa muito simples, uma camisa simples, uma calça simples, mas esse homem tem dinheiro para chegar e comprar à vista a última colhedeira, a mais moderna. Então tem que prestar atenção nele, porque a aparência dele engana. Eles falavam assim, tem que cuidar, que a aparência dele engana. Às vezes, você pensa que você não dá nada, mas a aparência do filho perdido, pródigo, voltando, não enganava. Ela dava a real de como é que estava a vida dele, a miséria que ele se encontrava. Saiu, com os bolsos cheios de dinheiro, roupa boa, carrão do ano, carro zero, tudo, Voltou a pé, maltrapilho, numa situação deplorável. O pai viu, e o pai, movido de amor, movido de misericórdia, ele diz assim, vamos imediatamente, prepare um bezerro e vão lá, dêem um banho no meu filho, põe a melhor roupa, põe um anel no dedo, põe sandálias. Você sabe o que quer dizer isso? As roupas nem tanto, mas pôr anel no dedo e pôr sandália, é que escravo, na casa dos senhores, não usava nem anel no dedo e nem sandália. Então o filho pensou assim, se eu for tratado como um dos escravos, os servos do meu pai, eu estou muito satisfeito, com o mínimo que o pai me der. Mas como é que o pai recebe o filho? O pai perdoa tudo aquilo que o filho fez. O pecado da desobediência, os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O pecado de Adão, que nos condenava, foi perdoado em Cristo Jesus. E daí a Bíblia diz assim, aonde os nossos muitos pecados abundaram, superabundou a graça de Deus, superabundou a graça do Pai. O Pai foi gracioso, foi amoroso. Ele diz assim, coloca o anel e põe sandália no pé, porque é meu filho. Não vai ser tratado como escravo. Ele é livre dentro da minha casa. Então liberdade é só em Deus, irmãos, não tem.
Não tem como ser livre fora de Deus. Então a liberdade dele é só na cabeça dele, que ele queria ser livre do Pai para fazer aquilo que ele quisesse. Agora ele descobriu que agora meu Pai não me trata nem como escravo. Então nós olhamos assim essa segunda chance que o Pai dá, essa volta, o amor, a graça, o perdão e a misericórdia que o Pai exerce para com ele, demonstra assim que agora ele tinha assim, saiu sozinho, pegou a herança, aquilo que o Pai deu para ele torrou tudo, gastou tudo, ficou numa situação deplorável. Quando ele volta, agora ele não tinha mais mérito nenhum, não havia méritos nesse tratamento do Pai. Tanto que o irmão mais velho vai dizer assim, mas o senhor está tratando ele desse jeito? O senhor não devia nem receber em casa, porque olha a ofensa que ele fez ao senhor. O senhor tinha que deixar mais ele ficar no mundo, ou tratar ele como um escravo, conforme ele pediu para o senhor, porque ele disse assim, se o senhor me tratar como um dos serviçais do senhor, eu me dou por satisfeito, desde que eu fique na tua casa. Mas o tratamento do Pai foi além daquilo que ele merecia. Isso é graça, irmãos. É a graça que Deus dá para mim e para você. Porque o nosso pecado original e os nossos pecados, eles mereciam outra coisa, que não graça, que não amor, que não perdão e que não misericórdia. E daí o irmão mais velho, tomado de inveja e não compreendendo aquilo que o Pai fez, por isso que nós precisamos olhar para as nossas vidas uns dos outros e compreender que a graça de Deus alcança qualquer um. Às vezes nós vemos uma pessoa, mora uma pessoa que nós, do nosso ponto de vista, é muito boa, muito bondosa, muito crente, muito prestativa no reino de Deus, e daí morre de um câncer e sofre, e daí o outro lá que vive 90 anos, viveu assim, uma vida dissoluta, viveu em pecado, aprontando a vida inteira, e daí não morre e não dá nada. E daí as pessoas dizem assim, por que não mora aquele fulano lá que é um traste, que não presta para nada? Morre esse aqui que é bom. Até os bons morrem. Então bom não tem nenhum. Não existe, não há quem não peque. Não há quem peque, não há quem busque a Deus. Então os méritos não estavam no que ele fez, porque o mérito do que ele fez era não ter aquilo que o Pai deu. Ele merecia ficar como escravo, ou merecia ser recebido como escravo, mas o Pai recebe de volta como filho. Então, essa parábola serve para nos mostrar o amor do Pai. Um Pai que perdoa, um Pai que recebe, o Pai que diz assim, agora limpe esse rapaz, dê um banho nele, vamos dar um serviço nele. É assim que Deus nos recebe. Deus perdoa os nossos pecados. Deus lava, purifica em Cristo Jesus todos os nossos pecados. E Deus nos recebe. Essa graça precisa ser compreendida. O filho mais velho não entendeu o que é graça. Ele não entendeu que a graça, o pai deu aquilo que o filho não merecia. Ele deu perdão, ele deu amor, ele abraçou, ele recebeu. Então, Jesus Cristo é a expressão maior do grande amor de Deus para conosco. Esse amor do Pai. O amor que nos recebe, o amor que nos perdoa, o amor que nos lava, nos purifica, o amor que nos leva a uma condição que nós não merecemos, irmãos. A condição de ser feito, de nos tornarmos filhos de Deus. Aquele moço, nas limitações dele, ele pensou assim, se eu tiver a condição de escravo, tá bom. Mas escravo daí, ele é escravo. E Deus nos chamou e você para sermos escravos. Agora não somos mais escravos do pecado, que nos afastou, que nos levou para longe de Deus. Agora Deus em Cristo Jesus nos recebe, nos acolhe, perdoa, nos torna livres do pecado, para que a nossa vontade seja para adorá-lo. A nossa vontade agora seja querer permanecer na presença do Senhor. O nosso grupo de louvor, nós vamos cantar um desses cânticos apropriado com a nossa mensagem. E depois nós vamos orar pela igreja, impetrar a bênção apostólica.
fazer desse cântico a nossa oração, né? Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Vou convidar a igreja a se colocar em pé. Deus, nós queremos declarar que nós não podemos ficar longe do Senhor, nós não podemos ficar longe do Teu amor. Então que o Senhor se compadeça de cada um de nós, que o Teu grande amor em Cristo Jesus venha nos aproximar de Ti, os Teus laços de amor possam nos envolver, nos segurar, ó Deus, nas Tuas mãos, na Tua presença. É a nossa oração, ó Pai, que nós não tenhamos o desejo de imaginar no interior do nosso coração, que nós podemos sair da Tua presença e fazer aquilo que nós imaginamos que seja bom para nós mesmos. Então que o Senhor se compadeça de nós. Abençoa com essas palavras a Tua igreja. Oramos, ó Pai, pelas famílias representadas aqui. Abençoa os nossos lares, ó Pai. Derrama a Tua bênção, Tua graça.
na forma de solução dos nossos problemas e dificuldades que porventura os lares aqui estejam enfrentando nesses dias, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelas famílias que não podem estar aqui, aqueles que vão estar ouvindo a nossa mensagem pela mídia, que igualmente haja bênção, graça e proteção nesses lares, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela nossa nação, por esses dias da pandemia, ó Pai, vem, Senhor, ouve a oração do Teu povo, vem abreviar esses dias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem restaurar a nossa terra, vem agir na vida do Teu povo, daqueles que invocam o Teu nome no nosso país, de modo a renovar todo o propósito de louvor e de adoração na vida da Tua igreja. Ó Deus, oramos desse modo, que o Senhor venha então despedir em paz e na paz do Senhor Jesus a vida dos Teus filhos aqui. Que eles possam desfrutar da Tua presença na semana que se inicia. E agora, amados, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos nos cumprimentar aí, conversar um pouquinho, né? Guardada a devida distância, né? Então, por enquanto, ainda sem o nosso cafezinho, sem o nosso chazinho. Vamos desejar a todos aí, cumprimentar uns aos outros aí, desejar uma boa semana a todos em nome de Jesus.